Agora, esta noite, eu quero falar sobre o assunto como viver a vida cristã. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar o cristianismo, não é pela carne e sangue, nem pela vontade do homem. Não há nada que você possa fazer para se tornar automaticamente aceitável ao reino de Deus. Há milhares de pessoas nos Estados Unidos esta noite que acham que são cristãs, mas na verdade não são cristãs no sentido mais estrito da palavra. Eles nunca nasceram de novo, nunca receberam Cristo em seus corações, e se morressem, não iriam para o céu. Um cristão é uma pessoa que decidiu aceitar Cristo como Salvador e Senhor. Você o aceitou? Você comprometeu a sua vida a Ele? A primeira coisa é que um cristão é uma pessoa que tomou uma decisão. Você tomou uma decisão. Tive um encontro Deus com vivo. Você recebeu Cristo em seu coração. Houve um momento na sua vida quando você se arrependeu dos seus pecados, quando reconheceu que é um pecador, quando disse, ó Deus, estou disposto a me afastar dos meus pecados. E então, pela fé, você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse é o ponto de partida. Há muitas pessoas tentando viver a vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações, porque um cristão é uma pessoa em quem Cristo habita. No momento em que você recebe Cristo, o Espírito Santo entra no seu coração e lhe dá uma nova natureza moral. E você tem poder, e você tem força para viver a vida cristã. Agora, ninguém pode viver a vida cristã até que primeiro ele conheceu a cruz e aceitou Cristo como Salvador. Cristo morreu na cruz. Cristo derramou seu sangue pelos nossos pecados. Mas você deve vir e aceitar Cristo. Isso é um ato da sua vontade. Intelectualmente, você diz sim, eu acredito, mas isso não é suficiente. Você pode ter tido uma experiência emocional, mas isso não é suficiente. Pela sua vontade, você deve dizer, eu vou receber Cristo. Vou entregar a minha vida a Cristo. Mas depois disso, algo mais deve acontecer. A segunda coisa é que deve ocorrer uma mudança em sua vida. A Bíblia diz que as coisas antigas se passaram e todas as coisas se tornam novas. Deve haver uma mudança definitiva na maneira como você vive. Uma mudança em sua atitude. Uma mudança na sua atitude em relação a Deus. Você deve amar Deus acima de tudo. Você deve colocar Deus em primeiro lugar em todas as escolhas e decisões da sua vida. Deve haver uma mudança na sua atitude em relação a si mesmo. Você não pode mais ser egocêntrico. Você não é mais egoísta. Agora você faz tudo não só para si, mas para agradar os outros. Também deve haver uma mudança em sua atitude para com o próximo. Você deve amar o próximo como a si mesmo. E então deve haver uma mudança em sua vida. Todas as coisas passam, e eis que todas se tornam novas. E se não houver evidência de mudança na sua vida, é melhor verificar se você é realmente um cristão ou não. Porque se sua vida não mudou, se você não está produzindo os frutos que Deus te dá quando você vem a Cristo, então é melhor começar a duvidar se realmente encontrou Cristo ou não. Porque uma mudança ocorre no Filho de Deus. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Pelas suas frutas, quais são as frutas? Os frutos do Espírito de amor, alegria, paz, paciência e todos os outros. Você está vivendo a vida cristã? Você já se entregou a Jesus? Você sabe que teve esse encontro com Ele e houve uma mudança na maneira como você vive e na sua atitude? Se não, então o quê? Você pode não ser um cristão. Você pode estar vivendo e um bom pai. Você pode pensar que é cristão, mas não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e uma mudança ocorreu na maneira como ele vive. Em terceiro lugar, um cristão é uma pessoa que aceitou um desafio, o desafio de Cristo. Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele diz que a menos que você esteja disposto a aceitar meu desafio e viver por mim, você não pode ser meu seguidor. E a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. A maioria das pessoas não está disposta a defender Cristo. A maioria das pessoas não está disposta a se manifestar e se comprometer quando se trata de se render a Cristo. Eu pergunto a você esta noite, você tem certeza de que é um cristão? Você tem certeza de que seus pecados foram perdoados? Você tem certeza de que se morresse, iria para o céu? Você tem certeza de que está pronto para se encontrar com Deus? No sentido mais estrito do termo, eu pergunto a vocês esta noite, você é cristão? Você tem certeza disso?
Certifique-se. Entregue sua vida a Cristo hoje à noite. Venha e o receba. Tudo bem, isso é ser cristão. Cristo habitando no coração. Um encontro pessoal com Cristo. Recebendo Cristo como Salvador e Senhor. Isso é ser cristão. Mas como viver a vida cristã é outra coisa. E só acreditar em Cristo não é suficiente. A Bíblia diz que o diabo acredita nele. Você recebe Cristo. Você diz a Cristo eu quero, e a Bíblia diz que você está unido a Cristo. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Mas agora vem os anos de seguir Cristo e viver para Cristo. Agora, a Bíblia ensina que você começa como um bebê pequeno, depois de receber Cristo. Só um bebezinho. Você ainda não é um cristão adulto. A vida cristã é um crescimento. Começamos como crianças e crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. Agora, algumas regras rápidas. Primeiro, a primeira regra é a oração. Nós devemos passar tempo todos os dias em oração. Agora, tudo bem. Você tem que aprender a orar. Você aprende a rezar da mesma forma. Senhor, ensina-nos a rezar. Agora lembre-se, ao viver essa vida cristã, você não precisa vivê-la sozinho. O Espírito Santo vive em você. No momento em que você recebe Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem para te dar sabedoria, coragem para viver a vida cristã. Agora, o Espírito Santo também ajuda na sua vida de oração, diz a Escritura. Da mesma forma, o Espírito também ajuda com as nossas fraquezas, pois não sabemos pelo que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, que não pode ser dito. O Espírito Santo o ajuda a orar. E a segunda coisa é ler a Bíblia. Agora, o propósito da Bíblia é testificar de Jesus Cristo. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. A Bíblia diz, desejai o puro leite da palavra, para que por ele possais crescer. Você cuidou das suas necessidades físicas hoje, mas nenhuma da alma. E a alma vai viver para sempre. O corpo morre e vai para o túmulo, mas a alma continua a viver. E você passou todo o seu tempo alimentando o seu corpo, mas nada para a alma. Agora, como você alimenta a alma? Qual é o alimento que você dá para a alma? É ler a Bíblia, a palavra de Deus. E não me importa quem você seja. Você não pode viver uma vida vitoriosa se negar a Bíblia. Toda vez que alguém vem até mim e diz que suas orações não estão sendo atendidas, que não tem vitória e nem alegria na vida, eu não tenho a paz na minha vida que sei que deveria ter como cristão. Eu faço a eles uma pergunta. Você está lendo sua Bíblia diariamente e estudando a Bíblia? Elas abaixam a cabeça e dizem, não muito. Deus tem uma mensagem para você neste livro. Leia, estude, medite. Agora, aqui está como ler a Bíblia. Leia com reverência. É uma entrevista com o Deus Todo-Poderoso. Leia com expectativa. Venha à Bíblia esperando que Deus fale com você. E leia até que Ele fale com você. Talvez você leia apenas um versículo. Medite nesse versículo. Talvez você leia um capítulo inteiro. Medite nesse capítulo. Venha com a expectativa de que toda vez que abrir as Escrituras, Deus terá uma mensagem para você. E então leia com dependência. O Espírito Santo inspirou a escrita deste livro. E o Espírito Santo pode interpretar este livro para você. E eu encontrei muitos pontos na Bíblia que eu não entendia. E eu me ajoelhei e pedi, Senhor, mostre-me para mim. E eu encontrei o significado dessa passagem de joelhos pelo Espírito Santo. Tire um tempo, tire 15, 20, 30 minutos. E você deve fazer isso todas as manhãs, antes de sair do seu quarto ou de casa. Passe meia hora em oração, estudo da Bíblia e leitura da Bíblia. E eu te garanto que o dia será totalmente diferente. Você vai se sentir nas nuvens. Haverá uma alegria na sua alma. Haverá um sorriso no seu rosto. Uma atitude totalmente diferente em relação à vida, se você adquirir o hábito de ler a Bíblia e passar um tempo rezando todas as manhãs. E então, em terceiro lugar, se você vai viver a vida cristã, deve haver disciplina na sua vida. É uma forma de disciplina. A vida cristã é um caminho de renúncia. Jesus disse, estreita é a porta que leva à vida eterna. Temos que disciplinar nossas mentes. As coisas que lemos, as coisas que pensamos. Nenhum pensamento maligno deve entrar em nossas mentes. Se entrar, deve ser expulso imediatamente.
Nossas mentes devem ser disciplinadas para que não gastemos nosso tempo lendo lixo. E a literatura que não desenvolve a mente e o espírito, assistindo aos tipos errados de programas de televisão. Nós não desperdiçamos nosso tempo, não deixamos nossas mentes ociosas. Nosso tempo é disciplina. Resgatamos o tempo porque os dias são maus. Esses pequenos minutos, pessoal, esses pequenos pedaços de joias que Deus... Eles nunca podem ser revogados. Eles devem ser dedicados a Cristo. Este meu corpo é o templo do Espírito Santo que está em mim. A Bíblia diz que com meu corpo deve haver autocontrole. Autocontrole. Mansidão. Bem-aventurados os mansos, disse Jesus. É isso que mansidão significa. Significa temperança, autocontrole. Eu vou viver uma vida disciplinada. Hoje em dia temos tão pouca disciplina na maneira como vivemos. Quanta pouca disciplina temos na nossa experiência cristã e na nossa vida cristã. E essa é a razão pela qual milhares de cristãos estão falhando. Não há disciplina. Deve haver disciplina. E depois, na vida cristã, existe a igreja. A comunhão cristã não é opcional, é essencial. É uma ordem. Não devemos abandonar o ajuntamento de nós mesmos. A Bíblia ensina que a igreja é como uma videira com muitos ramos. É como pedras vivas construídas juntas. Membros do corpo de Cristo, todos unidos. Agora, a igreja pode ter suas igrejas locais. Bem, você diz, sou membro da grande igreja universal, mas não sou membro de nenhuma igreja ou assembleia local. Isso é como dizer, estou na marinha, mas não vou embarcar em nenhum navio. Já temos a grande igreja, o corpo de Cristo, mas tem suas filiais locais por toda parte. E uma pode ser chamada luterana, outra batista, outra presbiteriana. Qualquer que seja o nome, se for um lugar onde Cristo está, se é um lugar onde Cristo é exaltado, temos que ir lá e dar tudo de nós no trabalho da igreja. A igreja é para adorar juntos. É um lugar onde damos nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. E quero dizer que não dá para viver uma vida cristã vitoriosa e ter paz e alegria no coração sem fidelidade na igreja. Fique com a sua igreja. Tem gente que diz, bem, estou procurando a igreja perfeita. Então você nunca vai encontrar. Porque se você se juntasse, se você encontrasse a igreja perfeita e se unisse a ela, ela se tornaria imperfeita. Você nunca vai encontrar a igreja perfeita. Eu viajei por todo o mundo, vi centenas de diferentes tipos de igrejas e nunca vi uma perfeita. E deste lado da glória nunca haverá. Jesus tinha um pequeno grupo de homens com ele, 12 deles. Era imperfeito. Judas, Pedro negou. Na hora H, na cruz, os outros abandonaram. Não existe tal coisa como um corpo perfeito na terra. Entre na igreja e comece a trabalhar para Cristo. E por fim, o cristão deve testemunhar por Cristo. Então, como você testemunha? Você testemunha pela maneira como vive. O sorriso, a cortesia, pelo amor de Deus. A graça que você vê em Cristo. E se você viver uma vida transformada, em que Cristo está vivendo em você e irradiando através de você, outras pessoas serão atraídas por você e dirão, qual é o seu segredo? E você dirá, eu conheço Jesus Cristo. E você tem a oportunidade de testemunhar por Cristo. Testemunhe em casa. Seja uma testemunha no seu dia a dia. Não devemos ser negligentes nos negócios. Mas, servo de coração, servindo ao Senhor, temos que testemunhar pela maneira como realizamos nosso trabalho. Temos que trabalhar fielmente. É seu direito fazer seu trabalho com segurança. Como é, de acordo com a lei, você não trabalha apenas para o empregador. Você não trabalha apenas para o sindicato, para agradar. Você trabalha para a lei. Se você é um funcionário. Ele trabalha para Cristo. Ele é a pessoa a quem você responde, se você é cristão. A Bíblia diz que os cristãos são peregrinos aqui. Somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que somos um povo cretilha, separado sob Cristo.
E devemos ser testemunhas luminosas em uma geração perversa e má. E ao nosso redor vemos mentiras, hipocrisia, desonestidade e luxúria. E vemos mundos, e de todos os lados, homens tomados pelo materialismo. Entregue sua vida a Jesus Cristo e deixe Ele viver em você. Seja uma testemunha brilhante de Cristo. Torne-se sal na sua comunidade. Seja uma luz em sua comunidade. Deixe as pessoas saberem que você está com Cristo. Viva uma vida limpa, honesta, pura e saudável. Eu quero perguntar a você esta noite. Você é cristão? Você está vivendo esse tipo de vida? Eu não estou perguntando se você tem influência cristã. Eu não estou perguntando se você é membro de uma certa igreja. Estou perguntando a você esta noite. Você teve esse encontro com Cristo? Essa mudança aconteceu na sua vida? Você aceitou o desafio de seguir Cristo? Você está vivendo uma vida fiel a Ele? Não foi? Você pode começar hoje à noite. Agora mesmo. Nesse momento você pode dizer: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Dou-te meu coração. Dou-te minha alma. Quero que Cristo entre e perdoe meus pecados e minhas falhas. Quero seguir e servir a Ele. Quero saber que meus pecados estão perdoados. Quero saber que vou para o céu. Quero uma mudança na minha vida e na minha casa. Quero mudar o lugar onde trabalho. Quero ser uma luz para Cristo. Quero ser uma testemunha de Cristo. Eu quero a alegria de viver para Cristo. Quantas pessoas afirmam ser cristãs, mas não têm nenhuma paz em suas vidas? Não há alegria, não há amor na vida deles, não caminham com Cristo, não há emoção. Eles se irritam rápido, são sensíveis, são ciumentos, estão cheios de orgulho. Estou lhe dizendo que a vida cristã nunca foi para ser assim. Entregue sua vida a Cristo e certifique-se de que Ele vive no seu coração. Alguns de vocês deram sua vida a Cristo hoje, pela primeira vez. Outros podem vir e rededicar sua vida e dizer: hoje à noite, vou entregar minha vida a Cristo de novo. E com renovação, eu vou me entregar a Ele.